E se eu te dissesse que a maior batalha da sua vida não é contra o mundo, não é contra outros homens, mas contra uma única voz, e que você está lutando da maneira errada? Essa voz, o seu crítico interno, é o sabotador silencioso que drena sua energia e limita seu poder. A maioria dos homens passa a vida inteira tentando gritar mais alto que ela, usando afirmações positivas como um escudo de papel contra uma tempestade. Mas a verdade, uma verdade que poucos entendem, é que o poder não está em lutar. Está em um tipo específico de silêncio. Neste vídeo, vamos desvendar um método estoico, uma técnica de elite para desarmar essa voz. Não é sobre positividade tóxica, é sobre poder estratégico. É o conhecimento que separa os homens que comandam sua mente daqueles que são escravos dela. Estamos prestes a mergulhar em uma disciplina mental que transforma o caos interno em uma força calma e inabalável. Isso não é para todos. É para aqueles que buscam um nível superior de controle. Antes de começarmos, quero que você escreva nos comentários: qual é a mentira mais comum que seu crítico interno te conta? Vamos expor o inimigo à luz. Vivemos em uma era de ruído constante. O bombardeio de informações, as comparações infinitas nas redes sociais, a pressão para ser sempre mais, ter sempre mais. Este ambiente é o terreno fértil perfeito para o crítico interno. Ele se alimenta da sua incerteza, cresce com a sua comparação e se fortalece com a sua exaustão. Ele te diz que você não é bom o suficiente, que seu progresso é lento demais, que outros estão te superando. Ele usa a lógica do mundo moderno contra você. O erro fundamental que a maioria comete é tratar essa voz como uma falha pessoal, um defeito de caráter. Eles a internalizam, acreditando que eles são a voz. E assim, a batalha está perdida antes mesmo de começar. Você não pode vencer uma guerra contra si mesmo. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Eles entendiam que o ambiente externo é caótico, mas o santuário interno, a sua mente, pode e deve ser uma fortaleza. O problema não é a existência do crítico. O problema é o status que você concede a ele. Hoje, vamos rebaixar esse tirano a um mero ruído de fundo. Vamos transformar o campo de batalha da sua mente em sua cidadela. Primeiro, vamos entender a natureza do inimigo. O crítico interno não é você. Repita isso. Ele não é a sua identidade. Ele é um mecanismo de sobrevivência primitivo que deu errado. Pense nele como um sistema de alarme antigo, projetado para te proteger de perigos físicos, como ser expulso da tribo. No mundo moderno, esse alarme dispara para perigos sociais e psicológicos imaginários. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo de não ser suficiente. Ele opera com base no medo, não na verdade. O primeiro passo para o domínio não é silenciá-lo, mas separá-lo de si mesmo. Você precisa criar uma distância. A maioria dos homens se funde com essa voz. Você vai aprender a observá-la. Essa é a primeira distinção crucial entre o homem comum e o homem de fortaleza mental. Ele não se identifica com o ruído. Ele é a consciência por trás do ruído. A estratégia convencional falha porque ela adiciona energia ao sistema. Quando você luta contra um pensamento, você o valida. Você diz a ele: você é importante o suficiente para que eu gaste minha energia lutando contra você. Tentar substituir um pensamento negativo por um positivo é como tentar afogar um grito com um sussurro. Pode funcionar por um momento, mas a tensão subjacente permanece. O crítico interno adora drama. Ele se alimenta da sua reação emocional, seja raiva, frustração ou tristeza. Lutar, suprimir ou argumentar com ele é como jogar lenha na fogueira. O método estoico é radicalmente diferente. Ele não adiciona energia, ele retira. É uma estratégia de indiferença calculada. Uma demonstração de poder através da não-reação. Trata-se de deixar o crítico gritar sozinho em uma sala vazia, até que ele perca a voz. E é isso que vamos construir. O conceito central que você precisa dominar
É o que os estoicos chamavam de a cidadela interior. Sua mente é a única coisa no universo sobre a qual você tem controle absoluto. Eventos externos, opiniões de outras pessoas, e sim, até mesmo os pensamentos que surgem espontaneamente na sua cabeça. Tudo isso está fora do seu controle direto. São como o clima. Eles simplesmente acontecem. O que está sob seu controle? Sua reação a esses pensamentos, seu julgamento sobre eles, sua decisão de dar-lhes atenção ou não. Seu crítico interno é um evento mental. Não é um comando, é uma sugestão. Uma sugestão muitas vezes ruim. O homem fraco trata cada sugestão como uma ordem. O homem forte aprende a discernir. Ele se senta no trono de sua cidadela interior e observa os pensamentos passarem como nuvens, sem se sentir obrigado a perseguir cada uma delas. A primeira técnica prática é a externalização e nomeação. Dê um nome ao seu crítico interno, não um nome assustador, um nome quase ridículo, o chato, o dramático, o governador do medo, o que quer que funcione para você. No momento em que um pensamento autocrítico surgir, em vez de dizer, eu não sou capaz, você dirá, ah, lá vem o chato com suas velhas histórias de novo. Percebe a mudança? Você não está mais fundido com o pensamento. Você o transformou em um outro. Você criou uma separação instantânea. Essa técnica simples quebra o padrão de identificação. Você não está mais atacando a si mesmo. Está observando um personagem previsível e um tanto patético repetir seu roteiro. O poder dessa simples mudança de perspectiva é imenso. É o primeiro passo para recuperar o território da sua mente. A segunda técnica é o assentimento indiferente. Assentimento, na filosofia estoica, é o ato de concordar com uma impressão. A maioria de nós dá assentimento automático a pensamentos negativos. O crítico diz, você vai falhar, e nós imediatamente concordamos. Sim, é verdade. O assentimento indiferente é uma recusa em jogar esse jogo. Quando o pensamento surge, você o reconhece sem validá-lo. Você o trata como um ruído de fundo. Imagine que você está em um café trabalhando em algo importante, e alguém na mesa ao lado está tendo uma conversa tola. Você ouve as palavras, mas não lhes dá sua atenção. Você não se vira, não discute, não se envolve. Você simplesmente continua seu trabalho. Aplique isso à sua mente. O crítico diz, isso é impossível. Sua resposta interna é um calmo e neutro. Anotado. E então você volta sua atenção para o que importa, a ação. A terceira técnica, uma das mais poderosas, é a visão de cima. Marco Aurélio praticava isso constantemente. Quando se sentir sobrecarregado pela autocrítica, faça este exercício mental. Imagine-se flutuando para fora do seu corpo. Veja a sala onde você está. Suba mais alto. Veja sua cidade, seu país, o continente, o planeta Terra, uma esfera azul e branca suspensa no silêncio escuro do espaço. De essa perspectiva cósmica, onde está a sua preocupação? Onde está a ofensa que você sofreu? Onde está a voz que diz que você não é bom o suficiente? Eles se tornam incrivelmente pequenos, insignificantes. Esta não é uma técnica para se sentir pequeno, mas para colocar seus problemas em sua verdadeira perspectiva. O seu crítico interno opera em um microcosmo de ego. A visão de cima o expõe à vastidão da realidade, e nessa vastidão, seu poder se dissolve. Vamos desmascarar um mito, a ideia de que o crítico interno é necessário para a ambição. Muitas pessoas de alto desempenho temem que, se silenciarem essa voz, perderão sua motivação. É a minha autocrítica que me impulsiona a ser melhor, dizem eles. Isso é uma confusão perigosa entre disciplina e autoabuso. A disciplina vem de um lugar de força e clareza. É a escolha consciente de fazer o que é difícil, porque se alinha com seus valores. O autoabuso do crítico interno vem de um lugar de medo e inadequação. Ele te impulsiona com um chicote, não com um propósito. A motivação baseada no medo
é frágil e exaustiva. A motivação baseada em valores é sustentável e energizante. Um verdadeiro estoico não precisa de um tirano interno para agir. Sua ação é guiada pela razão, pela virtude e por um propósito claro, não pelo medo de não ser suficiente. Agora, vamos integrar isso em uma prática diária. Isso não é um concerto rápido. É a construção de uma nova estrutura neurológica. Comece seu dia com o que os estoicos chamavam de praemeditatio malorum, ou a premeditação dos males, mas com um toque interno. Preveja os momentos em que seu crítico interno provavelmente atacará. Antes de uma reunião importante, durante um treino difícil, ao enfrentar uma rejeição. Visualize a voz surgindo. E então, visualize-se aplicando as técnicas, nomeando-a, tratando-a com indiferença, vendo-a de uma perspectiva cósmica. Ao ensaiar sua resposta com calma, você prepara sua mente para a batalha real. Você deixa de ser reativo e se torna proativo. Você está construindo a memória muscular mental para a resiliência. A maioria dos homens entra no dia despreparada. Você entrará como um estrategista. Outro pilar fundamental é a dicotomia do controle aplicada ao seu diálogo interno. Pergunte-se constantemente: o que está sob meu controle aqui? O surgimento espontâneo do pensamento? Não. Minha resposta a ele? Sim. Meu foco? Sim. Minhas ações? Absolutamente. O crítico interno prospera quando você foca no que não pode controlar. O passado, a opinião dos outros, o resultado final de seus esforços. Ele perde todo o poder quando você move seu foco implacavelmente para o que você pode controlar. O esforço que você coloca agora, a integridade da sua próxima ação, a qualidade da sua atenção neste exato momento. É um redirecionamento constante de energia. Deixe de tentar controlar a maré de pensamentos e concentre-se em ser o capitão inabalável do seu navio, navegando habilmente, não importa o tempo. Pense no seu crítico interno como um cão de guarda mal treinado. Ele late para tudo: o carteiro, uma folha caindo, sua própria sombra. Sua intenção original pode ser proteger a casa, mas seu julgamento é terrível. O homem comum ou tenta calar o cão à força, o que só o deixa mais agitado, ou acredita em cada latido, correndo para a janela em pânico a cada som. O estoico é o dono que treina o cão. Ele reconhece o latido, entende sua fonte, medo e programação antiga, mas não o obedece cegamente. Ele avalia a situação com sua própria razão. Obrigado pelo alerta, ele diz calmamente ao cão. Mas eu estou no comando aqui. Eu decido o que é uma ameaça real. Com o tempo e a consistência, o cão aprende a se acalmar. Ele ainda pode latir ocasionalmente, mas ele não comanda mais a casa. A prática do journaling estoico é uma ferramenta poderosa para este processo. Mas não se trata de um diário de sentimentos. É um diário de guerra estratégico. À noite, reserve 10 minutos. Anote os pensamentos críticos que surgiram durante o dia. Mas não pare aí. Ao lado de cada um, analise-o como um general analisaria o relatório de um espião. De onde veio esse pensamento? Qual medo o alimentou? Foi uma impressão baseada na realidade ou uma distorção? Qual teria sido uma resposta virtuosa e racional? Ao fazer isso, você tira os pensamentos do reino sombrio e abstrato da sua mente e os coloca no papel, sob a luz fria da lógica. Você começa a ver seus padrões. Você os torna previsíveis. E o que é previsível é controlável. Entenda a diferença entre autocrítica destrutiva e autoavaliação construtiva. O crítico interno é vago, emocional e pessoal. Ele diz: você é um fracasso. É uma sentença sobre sua identidade. A autoavaliação estoica é específica, racional e focada na ação. Ela diz: nesta tarefa específica, a abordagem X não funcionou. Da próxima vez, a abordagem Y, baseada nesta evidência, pode ser mais eficaz. A primeira paralisa,
A segunda, capacita. O objetivo não é se tornar complacente e parar de buscar a melhoria. O objetivo é substituir o chicote do autoabuso pela bússola da razão. Um homem forte não precisa se odiar para melhorar. Ele melhora porque é a coisa racional e virtuosa a se fazer. A melhoria é uma expressão de sua força, não uma tentativa desesperada de consertar uma suposta fraqueza. A exposição voluntária ao desconforto, um pilar do estoicismo, também é uma arma contra o crítico interno. Quando você voluntariamente faz coisas difíceis, tomar um banho frio, treinar quando não tem vontade, ter aquela conversa difícil, você envia uma mensagem poderosa para sua própria mente. Você está provando, através da ação, que as previsões do seu crítico estão erradas. Ele diz: você não consegue lidar com isso. E você, através da ação, responde: observe-me. Cada ato de disciplina é um voto de confiança em sua própria capacidade e um voto de desconfiança na voz do medo. Você está construindo um portfólio de evidências da sua própria força. Com o tempo, o volume dessas evidências se torna tão alto que abafa os sussurros da dúvida. Uma tática avançada é usar o crítico interno como um gatilho. Em vez de vê-lo como um obstáculo, transforme-o em um sinal para praticar. Toda vez que você ouvir a voz da autocrítica, em vez de se sentir derrotado, sinta uma centelha de oportunidade. Ah, excelente! Uma chance de treinar minha indiferença, uma chance de praticar a visão de cima, uma chance de focar no que posso controlar. Isso é o que os estoicos chamam de transformar o obstáculo no caminho. Você pega a energia que o crítico pretendia usar para te destruir e a usa como combustível para o seu próprio crescimento. Você não está mais à mercê dele, você está usando-o. Este é o nível de domínio mental que transforma um homem de vítima de suas circunstâncias internas em um arquiteto de sua própria paz. Lembre-se do conceito de amor fati, o amor ao destino. Isso se aplica não apenas a eventos externos, mas também à sua paisagem mental. Aceite o fato de que o crítico interno é parte da sua fiação humana. Ele não vai desaparecer completamente, e a busca por um estado de bem-aventurança mental sem pensamentos é uma fantasia que leva à frustração. Em vez de desejar que ele não existisse, aceite sua presença como parte do desafio que te torna mais forte. Ame o fato de que você tem essa arena interna para praticar a virtude, a coragem e a sabedoria todos os dias. Cada pensamento negativo é uma repetição na academia da sua mente. Sem resistência, não há crescimento. O crítico interno é a sua resistência. Agradeça-lhe por isso e use-o para se tornar inquebrável. Conecte essa prática interna ao seu comportamento externo. A calma que você cultiva por dentro deve se manifestar em suas ações. Como um homem que domina seu crítico interno se comporta em uma negociação? Ele não é reativo. Ele é calmo, focado, lógico. Como ele lida com a crítica de outras pessoas? Ele a avalia objetivamente, extrai o que é útil e descarta o resto sem levar para o lado pessoal, porque ele já treinou para fazer isso com a crítica mais dura de todas, a sua própria. A fortaleza interna se traduz em poder externo. As pessoas são atraídas pela calma e pela estabilidade. Em um mundo de reatividade emocional, o homem que é mestre de seu próprio domínio interno se torna um líder natural. Sua paz se torna sua força. Cuidado com a armadilha do perfeccionismo nesta jornada. Você não vai aplicar essas técnicas perfeitamente o tempo todo. Haverá dias em que o crítico interno vencerá uma batalha. Haverá momentos em que você se identificará com um pensamento negativo e se sentirá mal. Isso é esperado. O objetivo estoico não é a perfeição, mas o progresso. Quando você falhar, não adicione uma segunda camada de crítica dizendo: eu sou péssimo em estoicismo. Isso é apenas o crítico interno mudando de roupa. Em vez disso, aplique os princípios à própria falha. Observe-a sem julgamento. Aprenda com ela. E volte à prática. A resiliência não é sobre nunca cair.
é sobre a rapidez e a calma com que você se levanta. Pense na sua atenção como a única moeda que realmente importa. É a sua energia vital. A cada segundo, você está decidindo onde investi-la. O crítico interno é um ladrão mestre de atenção. Ele quer que você gaste sua fortuna mental em dramas internos, medos hipotéticos e arrependimentos passados. Cada momento que você gasta debatendo com ele é um momento que você não está gastando na construção do seu futuro, na sua presença com seus entes queridos ou na execução do seu trabalho. A prática estoica é, em sua essência, uma disciplina da atenção. É a decisão consciente, momento a momento, de investir sua atenção naquilo que é produtivo, virtuoso e está sob seu controle. Proteja sua atenção como um guarda protege um tesouro, porque é isso que ela é. A comunidade e o exemplo também são cruciais. Cerque-se, mesmo que virtualmente, de exemplos de mentalidade estoica. Leia os grandes: Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Observe os homens em sua própria vida que demonstram uma calma inabalável sob pressão. O comportamento é contagioso. Se você se cerca de drama e reatividade, sua mente se tornará um reflexo disso. Se você se expõe à razão, à disciplina e à força silenciosa, você começará a internalizar essas qualidades. Você está se tornando a média das influências que permite em sua vida e em sua mente. Escolha essas influências como um estrategista, escolhe suas alianças. Com cuidado, intenção e um olho no objetivo final de uma fortaleza interior. Finalmente, entenda que este é um jogo longo. A construção da cidadela interior não acontece da noite para o dia. É a obra de uma vida. Haverá progresso e haverá platôs. Mas cada vez que você escolhe a observação em vez da reação, cada vez que você se recusa a dar assentimento a um pensamento autossabotador, você está colocando mais um tijolo na muralha da sua fortaleza. Com o tempo, essas muralhas se tornam tão altas e tão fortes que os gritos do crítico interno do lado de fora se tornam nada mais do que o som do vento. Não porque ele parou de gritar, mas porque você construiu um santuário interior onde sua voz simplesmente não consegue penetrar. Este é o verdadeiro silêncio. Não a ausência de ruído, mas a presença de paz inabalável em meio a ele. Chegamos ao cerne da questão. O poder nunca esteve em silenciar a voz. O poder está em perceber que você não é a voz. Você é a consciência que a observa. O crítico interno é um evento passageiro em sua mente. Você é o céu eterno através do qual as nuvens de pensamento passam. Esta é a liberdade. Não depender de um estado mental positivo, mas ter uma força que não depende de estado mental algum. Sua paz não é mais refém do conteúdo de seus pensamentos, mas é garantida pela sua capacidade de não reagir a eles. Agora, você possui a chave para a fortaleza interior. Ninguém pode tirá-la de você. Pratique essas técnicas não como tarefas, mas como a expressão da sua soberania pessoal. É a sua reivindicação de propriedade sobre o único território que é verdadeiramente seu, sua mente. Obrigado por investir seu tempo em seu próprio poder. Poucos têm a paciência para um conhecimento tão profundo. Se este vídeo ressoou com a sua busca pela força, inscreva-se e junte-se a esta comunidade de homens que escolhem a maestria sobre a mediocridade. Ative as notificações, pois nosso trabalho está apenas começando. Para encerrar, deixe-me uma última reflexão nos comentários. Qual foi a ideia mais poderosa que você tirou deste vídeo? Sua jornada para o domínio interno começa com essa resposta.